Ministério da Cultura apresenta Cristo Redentor Experience. Patrocínio: Instituto Cultural Vale, Drogarias Pacheco, Qualicorp, Eletronuclear. Apoio: Instituto Idux Estácio, Catedral FM 106.7, Instituto Redemptor. ICAIS. Realização: Santuário Cristo Redentor, O Sol, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Cristo Redentor Experience. Esse podcast que fala sobre fé, sobre cultura, sobre as vivências vividas lá no alto do Corcovado, no nosso Cristo Redentor. E no episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito legal, que é a Severina Pimentel, ela que é coordenadora do projeto Construindo Futuros, Lar, Luz e Amor. Esse nome é muito bonito, né? Esse título, né? Lar, Luz e Amor. Obrigado por a senhora estar aqui participando com a gente. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o projeto, para a gente começar. Como é que surgiu? Quem foi a idealizadora? Como é que esse projeto tão legal lá de Higienópolis e hoje continua aí ajudando tantas crianças, né? Sim. Na verdade, tudo começou em 1994, com Dona Nessi, que juntou umas crianças para tomar conta, que eram filhos dos funcionários do abrigo Cristo Redentor. E daí em diante ela começou a juntar criança para ela tomar conta e ela acabou virando uma creche. Ela não podia ser uma creche, não podia ser creche, né? Ela simplesmente tomava conta das crianças. Mas aí ela ficou conhecendo o Dr. Ciro Darlan, que resolveu transformar aquilo num abrigo, num orfanato de crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E assim ele fez. Tanto que a gente tem toda a documentação, CNPJ, inscrição, nós temos tudo. E a partir daí ela começou a receber crianças, essas crianças que estavam nessa situação, e as crianças iam para lá, e criança a partir de bebê, tá? Então, assim, os bebês que nasciam no Hospital de Bom Sucesso, por exemplo, que a mãe fugia ou que a mãe era em situação de rua, o serviço social levava essa criança para lá, esse bebê para lá. Então, ela cuidava de bebês até 8 anos. Se a criança de 8 anos estivesse em situação de risco, mas tivesse um irmão de 10, de 12, também ficava lá. E isso durou 25, 30 anos. Só que chegou um tempo e ela tinha uma rede de apoio financeira, né? Ela tinha uma rede de apoio financeira porque esse tipo de trabalho exige pessoas trabalhando de dia e de noite. Sábado e domingo, feriado, não tem parada, né? Não tem descanso, é direto. Então ela tinha essa rede de apoio que financeiramente apoiava os funcionários. Sendo que chegou uma hora que diminuiu muito o acesso das crianças, né? Porque aí surgiu casa acolhedora, casa de passagem, e diminuiu muito esse número de crianças que chegavam lá e o número de funcionários era muito grande. E aí chegou-se a uma conclusão que não tinha mais condição de continuar, então foi se encerrando, né? Ela, com muita tristeza, encerrou esse orfanato, mas como ela era muito ativa, ela não podia ficar parada, ela abriu uma creche. E aí essa creche durou uma média de 3 anos, mas aí ela ficou muito doente. Ela já vinha muito doente, ela ficou muito doente, precisou ser internada e acabou falecendo. E ela morava lá nesse espaço. A Dona Nessi tinha 7 filhos biológicos e 7 filhos adotivos. Caramba! E aí ela morava lá ainda com 3 filhos adotivos e uma neta que ela também criou. Então, hoje em dia, inclusive, a neta, a Carol, trabalha com a gente e um dos filhos adotivos, o Matheus, também trabalha com a gente. E ficaram lá nesse espaço. E aí o espaço fechou. Carol continuou mais 1 ano com a creche, mas não conseguiu dar seguimento. E aí veio a pandemia, aí teve que fechar tudo mesmo. Nesse período que foi orfanato, tanto eu como a outra coordenadora, Luciana, nós tínhamos sido voluntárias lá. Eu ia para lá na condição de apoio escolar, porque as crianças vinham do juizado de menores, estavam morando em casa, na casa com os pais. Acontecia alguma coisa, o juizado de menores recolhia e levava para lá, sendo que essa criança estava na escola. E esse período que ela estava lá, ela não estava na escola. E foi aí que eu entrei
como professora de apoio, qualquer coisa nesse sentido, né? Eu dava seguimento à série que a criança tivesse. Luciana era fisioterapeuta. Então, Luciana atendia os bebês, aquela coisa toda. Isso, eu fiquei lá uns 8 anos, Luciana uns 15, Luciana muito mais que eu. E aí nós ficamos sabendo dessa situação, que a creche tinha fechado, que estava tudo fechado, e o espaço lá é muito grande. É um espaço muito bonito, muito grande. Depois vocês podem ver no nosso Instagram. É um espaço muito grande. E aí a gente começou a pensar em alguma coisa que a gente pudesse fazer pelas crianças dali da região, porque a gente tem muita criança ali, Manguinhos, Jacarezinho, aquela comunidade toda na beirada da linha amarela. Também, né? Sim, toda aquela comunidade na beirada da linha amarela, na direção de Bom Sucesso, aquilo tudo a gente atende, as crianças todas são nossas dali. E aí a gente começou a pensar em alguma coisa, né, para utilizar naquele espaço, e optamos por um projeto social. E aí a gente trabalha numa forma de contraturno, porque nossas crianças todas estudam de manhã, a condição é estar estudando, todos estudam de manhã nas escolas ali da região, e à tarde vão para a gente, 2 horas eles vão lá para a gente, e aí faz oficina de informática, jiu-jitsu, dança, teatro, tem uma oficina de costura para as mães, já tivemos inglês, porque a gente trabalha com voluntário, é todo mundo voluntário, inclusive nós. A gente trabalha de se deixar de 8 horas da manhã às 8 da noite. Público, não, nós não trabalhamos com dinheiro público, a gente tem amigos que ajudam, né, porque a gente tem conta de luz, a gente tem lanche. Claro, tem despesas. A gente tem lanche para as são crianças. Quase 100 crianças. Né? São 85. Hoje são 85. Olha. E a semana que vem a gente recomeça o ano letivo e isso vai a 90. 85 com uma lista de espera imensa lá. Entendeu? Então, a gente oferece lanche. Então, a gente precisa de ajuda, né, nessa situação. Mas a gente tem uma rede de amigos que ajudam. Então, ajuda vem... A pessoa, assim, hoje não tem pão. Aí hoje não tem pão. Aparece lá algum voluntário com pão, com presunto, com qualquer coisa para lanche, entendeu? Sim. E pessoas que ajudam também financeiramente. A gente tem um Pix, deposita na conta do lar, não tem nada a ver com a gente, é a conta do lar, e a gente movimenta aquele dinheiro para pagar essas contas. Sim. Então, todos são voluntários, né? Todos são voluntários. Todos os gestores das oficinas são voluntários. Então, a gente... aí, às vezes, o voluntário entra, aí arruma um emprego, aí sai, a gente fica sem aquela oficina. A gente tem uma rotatividade. Mas a gente tem um fixo que a gente consegue segurar ali. Que mantém. Que mantém. Senão, né, com essa rotatividade ia ter dia que não ia ter nada, né? As crianças iam estar lá, né? Não, a gente tem muito cuidado com relação a isso. E a gente tem muito compromisso com as crianças. Muito, muito compromisso. E eles com a gente, sabe? A gente tem uma resposta muito boa com relação a isso. Dos responsáveis, das crianças em si, eles valorizam muito as coisas que a gente faz. Esse passeio que nós fizemos por Corcovado, eles falam até hoje. Não, imagina. Foi uma loucura aquilo, foi uma loucura. E hoje a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 31 de julho, a gente não sabe quando que vai ao ar, mas hoje está tendo uma operação importante justamente na área onde vocês atuam, né? Ali, Manguinhos, Higienópolis, Bom Sucesso. Isso. E a gente vê o quanto é importante esse trabalho que o projeto faz, né? De tirar essas crianças e adolescentes, talvez do mundo do crime e colocar numa rota de positividade, onde eles possam crescer, aprender um idioma novo, aprender um esporte e cada vez mais voluntários que se apresentem lá, Sim, que queiram doar oficinas, tempo deles com novas oficinas, Isso. é muito importante, né? Isso. E, assim, a cada passeio que nós fazemos, a gente tem o hábito de, antes, conversar com eles sobre o passeio, dizer mais ou menos o que vai acontecer, não de estudo, né, para ficar... Gerar aquele clima, né? Gerar uma emoção. E depois a gente conversa também, sabe? Porque, a cada passeio que a gente faz, a gente sempre pensa, se pelo menos dois daquelas crianças se interessarem por fazer alguma coisa relativa a isso aqui do passeio, né? Como foi com vocês do Cristo, de trabalhar, de ser um guia, de ser um motorista, de qualquer função que tenha Sim. relativa ao passeio, se eles se interessarem por isso, pra gente já tá, se 2 se interessarem, pra gente já tá muito bom,
sabe? Porque a perspectiva deles é muito pequena e é muito, muito curta, né? Então, a gente sempre procura fazer passeios que eles possam abrir, pular, sabe? Uma coisa extra, muro de casa. Abrir a mente, ver que existem outras coisas, outras possibilidades, né? Outras profissões. Não precisa seguir as profissões que ele está vendo todo dia ali. Não precisa isso, né? Existe possibilidade, é só querer, é só estudar. A gente bate muito na tecla do estudo. É só estudar. Você estudando, você lendo, pega qualquer coisa para ler que você vai se interessar por alguma coisa em determinado momento. Sim. Isso que a senhora falou é importante porque o Cristo Redentor Experience, ele tem a missão, né? E é fundamental que as pessoas que realmente participam em saber que não é apenas uma visita, né? Você não só está ali para ver... Não é o passeio pelo passeio. Não é um passeio pelo passeio. Não é só o cartão postal, o símbolo do nosso país. Sim. Vai além do que isso. E para essas crianças, esses adolescentes que às vezes não conseguem ver o Cristo e quando vê, só vê lá do alto... Essa experiência para eles é incrível, né? Eu queria que você contasse também um pouco pra gente como é que foi esse passeio, como é que foi esse devia estar todo mundo ali esperando, ansiosos, como é que foi? Foi assim, quando a gente recebeu o convite, né, nós ficamos muito felizes, nós ficamos, porque são coisas que a gente quer fazer, mas a gente também não consegue, porque são passeios caros, a gente depende de transporte, e vocês ofereceram transporte, foi assim a glória pra gente oferecer o oferecimento do transporte, e aí automaticamente a gente começa a passar isso para eles. Sabe? Automaticamente a gente começa a passar essa ansiedade para eles. E a gente foi conversando, foi falando, todo mundo queria ir, e não dava para ir todo mundo de uma vez só, e aí foi uma confusão. Quem vai, né? Não, eu não vou. E aí foi confuso, mas a gente foi dizendo que iam ter outros, né? Que a gente ia fazer uma lista e que ia acabar indo todo mundo. No dia eles ficaram super ansiosos, né? E chegaram cedo, acho que nós tínhamos que sair de lá, não me lembro direito a hora, mas tipo assim, se era 9 horas... 7h30 já tinha criança lá. 7h30 já tinha. Porque quando a gente faz passeios assim de manhã, a gente sempre oferece um lanche para eles antes. Porque saem de casa sem comer, né? Então, a gente oferece um lanche antes. E nesse dia a gente também ofereceu. Só que 7h30 já tinha criança lá. Nem nós tínhamos chegado. E já estavam lá. E foi assim, maravilhoso. O guia que foi com a gente, espetacular também, que veio explicando o caminho todo, a lagoa, mostrando, porque eles não têm esse conhecimento. Não adianta que não tem. Eu acho, esse é o grande diferencial do projeto, é isso, né? Porque se você pagar o ingresso, subir de trenzinho ou de van, beleza, você vai chegar lá no monumento, vai ver a vista, tudo bem. O Cristo Redentor Experience, ele é diferenciado por conta disso, porque tem pessoas instruídas para poder contar a história, mostrar os acessos, né? Aqui é a lagoa, aqui é outro lugar. Então, além do passeio turístico em si, eles ganham, na verdade, uma aula de história, uma aula de civilidade, uma aula de cidadania. E, principalmente, eu acho que eles também recebem... você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser chegar é possível. Basta você querer. Isso. Basta você ter força de vontade e ter pessoas certas e projetos certos no caminho deles. Sim, né? Com certeza. Porque, assim, essa coisa de projeto tem muita gente boa trabalhando, mas tem as coisas que a gente sabe que nem sempre são legais, né? Mas a gente procura fazer com o coração. A gente trabalha com o coração o tempo todo. E a gente tem um retorno muito bom deles, muito, muito interessante, sabe? Tanto deles como dos responsáveis, muito interessante. A gente tem parcerias com outros locais e que a gente, às vezes, recebe doação de alimentos, por exemplo. A gente não fica com nada, a gente liga para as mães e fala, olha, tem coisa para pegar aqui, vem e traz uma bolsa do supermercado que tem coisa para levar para casa. E elas vêm e adoram e saem felizes da vida. Então, assim, tudo que a gente recebe, a gente repassa. E o depois do passeio, o que eles falaram? Uma maravilha, né? E assim, lá em cima era muito engraçado, quer dizer, olha lá, eu moro lá. Um lugar completamente diferente. Né? Bora pra lá, ele mora lá. A gente mora ali. Não, vocês não moram ali, a gente mora pra cá. Mas do Cristo, dali do lado, se você for para direção Mirante, do lado esquerdo é a Zona Norte, dá pra ver bem ali, né? Do Maracanã, do Maracanã, né? Você ali. tem que se guiar pelo Maracanã, né? E aí a gente fez isso com eles, porque até então era pro outro lado, entendeu? Hoje tem a Zona Sul aqui, mais das praias e tal. Mas eles adoraram, tiraram fotos, voltaram cheios de fotos,
cheio. Nossa Senhora, vieram maravilhados. Foi muito bom, muito bom. A gente só tem a agradecer a vocês e não esqueçam da gente. Não, jamais. Jamais. Porque o projeto, uma hora ele vai acabar, mas o que fica são essas lembranças, são essas histórias de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu, de alguma forma, impactar na vida deles. Tocar, né? de alguma forma. O nosso propósito é esse, de alguma forma, lá na frente, saber que alguém tomou um determinado caminho, até por conta de um passeio, até por conta de uma conversa. A gente tem um professor de jiu-jitsu que conversa muito com eles, sabe? Conversa assim, conversa de pai para filho mesmo. Ele conversa de pai para filho. Quando sente que alguém está meio desviado, ou está com algumas companhias, por alguma coisa diferente. Ele senta para conversar e ele conversa de pai para filho. E eles respondem, sabe, a conversa dele. Respondem bem, né, a conversa dele. É porque acaba que vocês do projeto acabam fazendo o papel de um familiar mais próximo, né? Porque geralmente das famílias, às vezes o pai é ausente, a mãe é ausente, os dois trabalham muito, não tem uma rede solidária em volta. Nunca tem. E acabam sendo vocês os responsáveis para guiar eles no caminho certo. E assim, os responsáveis são muito agradecidos a gente por essas iniciativas, por esses passeios, porque eles falam, se não fosse vocês, como é que eles iriam nunca? Meu filho não ia nunca no Corcovado se não fosse vocês. Não ia nunca. E a gente sabe que realmente não ia nunca, porque às vezes não tem dinheiro nem para passagem do ônibus, quanto mais para um passeio desse. Então a gente fica muito agradecido mesmo a vocês, que foi assim, uma experiência fantástica. A gente sente muito orgulho desse projeto, porque tem uma palavra que eu gosto muito de falar, que é democratização. A gente deixa o acesso ao Cristo Redentor democrático. Sim, com né? certeza. Pessoas que, como a senhora falou, nunca teriam condições de visitar o Santuário Cristo Redentor, através desse projeto. É um dia histórico. Porque, por exemplo, eu que estou lá sempre porque eu trabalho, cada dia que eu vou lá é uma sensação diferente. Imagina para quem nunca foi. Às vezes passa a vida toda. Eu vejo projetos com idosos, com pessoas que carentes de outras cidades. Essa galera nunca foi e nunca tinham a perspectiva de um dia subir o Morro do Corcovado. E o Experience o nosso Padre Omar fala que é um projeto nascido do coração, para que mais pessoas realmente conseguissem acessar o Cristo. E é isso que a gente está fazendo. E ver histórias, ouvir histórias de projetos como o de vocês, para a gente é muito gratificante e é a comprovação, é o carimbo de que, tá valendo a pena. Com certeza, com certeza, vale muito a pena. Podem continuar nesse caminho, podem continuar fazendo esse tipo de trabalho que vale muito a pena. Vale mais para as crianças do que para vocês. Vocês não têm noção do impacto que é para eles. A emoção que é. Sim, às vezes lá tem a nossa equipe lá de fotógrafos, né? E a gente acaba vendo as melhores fotos para poder postar nas redes sociais do Cristo Redentor, na obra social O Sol. E a gente vê estampado a alegria deles, né? A emoção, os olhinhos brilhando, gente emocionada. A sensação de ver tudo lá de cima, de saber para que lado mora, onde mora. Nossa, uma coisa muito especial. Muito legal. E passar por aqui, né? Essa passagem por aqui, aquela apresentação do Padre Omar, a apresentação tem uma outra apresentação, né? Tem. Do pessoal aqui, que também é bem interessante. Tem a réplica do Cristo Redentor aqui, que passa as projeções, as iluminações. Isso. É uma aula de história, porque a gente também, além de tudo isso, a gente também tem um dever de contar a história certa. Então, muitas histórias do Cristo Redentor, elas acabam sendo distorcidas pela própria história. E muita gente nem sabe Muita a história. gente nem sabe que o Cristo Redentor é um presente da França e que não sei o quê. E não é nada disso. O Cristo Redentor foi feito por brasileiros, por católicos, por pessoas que realmente tinham a fé e acreditavam que o Cristo Redentor seria um monumento que ia abençoar o país, entendeu? E tanto que hoje continua abençoando tanto da forma religiosa, por ele ser um santuário católico, quanto de forma física, que é promovendo o acesso a pessoas que não teriam condições de participar. Né? De um ícone da cidade, do ponto turístico, acho que mais interessante, mais importante do Rio, né? E você dizer que você já foi lá,
né? Uma criança de comunidade dizendo que já foi. Ah, já fui. Porque eles falam, não, eu fui, o Cristo. Lá? E tirando onda, né? Conheço. É. Lá? Não, já fui. já fui. Você nunca foi? Não, eu fui, o Cristo. A gente olha assim e Criança fala, meu Deus. Mas Dona Severina, muito bom. já está terminando o nosso programa. Sim. Eu queria te agradecer mais uma Nada, vez. obrigada a vocês. Obrigada. Por a senhora ter vindo aqui contar um pouquinho dessa experiência. Obrigada. Eu queria que a senhora falasse um pouco, quem quiser conhecer mais o projeto de vocês, Sim. quem quiser participar, quem quiser ser voluntário, quem quiser fazer uma doação do fundo do coração, como Sim. é que faz? Então, nós estamos em Higienópolis, né? Nós temos. A gente aceita voluntários e, assim, às vezes o voluntário chega lá com uma ideia, uma coisa que ele faz diferente, a gente aposta né? nele, Se embarca for na ideia válido para dele. vocês. Isso, e a gente faz. Então, assim, voluntários, qualquer tipo de voluntariado a gente aceita. Com relação à parte financeira, a gente tem Pix da instituição, do lar, né? A gente não aceita outro tipo de doação que não seja depositado diretamente na conta do lar. E a gente tem Instagram, que é o @larluizamor. Você pode repetir? @larluizamor. Lar, Luz e Amor. Isso. E ali tem muito material para ser visto, muita coisa para ser vista. A gente publica todas as festas, toda a doação que a gente recebe, a gente faz questão de publicar, faz questão de retornar para o prestação doador. de contas Uma prestação mesmo, de né? contas. A gente faz prestação de contas o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que quem doa precisa saber o que foi que Pra onde aconteceu. o dinheiro está indo. Que aquela né? doação, Sim. sabe? Se for dinheiro, se for em material, que foi feito daquilo. Então, a gente tem muito compromisso com isso. E eu acho que foi isso que, graças a Deus, fez a gente crescer um pouco. A gente tem 3 anos de projeto. A gente é muito novinho. A gente tem só 3 anos. E a gente já conseguiu muita coisa nesses 3 anos. Então, eu acho que de acordo com o compromisso da gente, né? A gente é muito comprometido com as crianças, com os responsáveis, né? Com todo tipo de doação, e a gente está aberto a qualquer doação, a qualquer iniciativa, a qualquer passeio. A gente está sempre aberto, a gente está sempre pronto para... A gente torce muito para que mais pessoas conheçam o projeto de vocês, sim. mais pessoas contribuam e que venham mais passeios. Com Não certeza. só para o Cristo Redentor, Sim. tem tantos outros pontos turísticos importantes Sim. aqui do Rio de Janeiro que também poderiam ter esse mesmo projeto de democratizar a visitação para pessoas que realmente não têm condições. Para a gente pode ser uma coisa normal, mas para eles um um evento, dia histórico e que com certeza eles vão lembrar para sempre. E pode ser um start para que realmente abra a cabeça para uma mudança de vida, de paradigma e que só projetos como esse pode contribuir, né? Sim. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez. O Cristo Redentor Experience é uma realização do Ministério da Cultura, também com um projeto incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura, com apoio, é claro, do Santuário Cristo Redentor. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Ministério da Cultura apresenta Cristo Redentor Experience. Patrocínio Instituto Cultural Vale, Drogarias Pacheco, Qualicorp, Eletronuclear. Apoio Instituto Idux Estácio, Catedral FM 106.7, Instituto Redemptor. ICAIS, realização Santuário Cristo Redentor, O Sol, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.